você que está ouvindo o canal do Instituto Hoffman. Nós temos a Aline, que vem falar, que a Aline que é psicóloga, e ela vem falar sobre as crianças e a quarentena, desafios e perspectivas hoje para trabalhar com as crianças, todos os pais aí com as crianças em casa, tendo que ter um convívio maior e como que está sendo isso, quais são os desafios, as perspectivas. Então, bem-vinda, Aline. Obrigada, Wagner, muito legal fazer parte aí do teu canal, achei uma experiência muito bacana, muito obrigada. Quais as dicas que você dá para os pais que hoje estão em casa com as crianças, assim, de como eles trabalharem com as crianças? Quando você me falou sobre essa entrevista, eu comecei a pensar sobre como eu estou também enquanto mãe e como é tudo isso que está acontecendo, né? Então, a gente tem que começar a entender que existem muitas teorias que falam sobre os cuidados com os filhos, desde as mais tradicionais até as mais polêmicas aí, e que elas podem ajudar os pais a pensar esse momento, né? Nesse momento de pandemia, então, como você falou, as crianças estão em casa sem a aula, os pais estão tendo que se relacionar com elas 24 horas, né? Principalmente o pessoal que está em trabalho remoto, né? Há muitos estão em trabalho remoto, então o tempo de relacionamento aumentou, né? E a gente nunca passou por isso, né? A gente nunca passou por uma pandemia com essas novas situações que estão acontecendo. Eu não sei você, mas eu não imaginava sair na rua e ver todo mundo de máscara, distanciado, usando álcool gel, né? Então, são coisas muito novas para nós e a gente não tem recurso psíquico pronto para poder solucionar isso. Então, eu diria para os pais que é muito comum, né? Tá um pouco perdido, tá um pouco de medo, é muito comum isso, porque a gente não tem, né, parâmetros ainda para essas coisas. Então, a dica é se observar um pouco, né? Não só coisas prontas, né, receita de bolo para lidar com os filhos, mas se voltar para se avaliar um pouco, se perceber como que eu estou vivenciando esse isolamento, eu estou com medo, todos nós estamos, né? Mas eu estou com muito medo, o que isso está acordando dentro de mim, né? Como que tá para mim trabalhar remoto, como que não tá, para a gente evitar projetar nas crianças essa minha angústia, né? Essa angústia de pai, essa angústia que nós adultos estamos passando. Se a gente conseguir se acolher, se observar, a gente vai evitar um pouco projetar isso nas crianças, que é o que a gente faz muito, né? Não só nas crianças, mas em todos os nossos relacionamentos. Então, eu acho que reconhecer as minhas necessidades para que eu possa reconhecer as necessidades do outro, né? É importante que as crianças tenham hora para dormir? Bom, isso também é muito comentado, né? O sono é uma coisa que bastante estudado e teorias tradicionais falam de muitas coisas, né? Até nos recém-nascidos, para deixar chorar, enfim, não pode ter cama compartilhada, etc. Tem um monte de questões com relação a isso, mas é importante, né? O sono é muito reparador para a criança, é no sono que a criança sedimenta os conhecimentos que ela tem durante o dia, né? Tem pesquisas que falam que até a primeira infância, vamos dizer assim, né? Os pré-escolares precisam dormir no mínimo 12 horas. Então, os pais têm que garantir um pouco esse horário de sono. Não dá para levar a criança para dormir 2 horas da manhã, né? Então, é importante. Tem um pediatra, ele chama Daniel Becker. Até depois eu passo o Instagram dele, tem algumas coisas assim. Ele falou esses dias sobre isso, sobre essa questão do sono, e falou sobre a importância das sonecas também para os pré-escolares, que eu achei muito bacana.
saiu uma pesquisa falando que ela sedimenta as memórias afetivas, né? Então, tudo aquilo que a criança passou com os pais, coisas bacanas e tal, durante a soneca, ela é fixada nessas memórias, né? E as memórias que fazem a gente ter boas lembranças, experiências e tal. E outra pesquisa relacionada à obesidade, falta de sono, né? Sono comprometido relacionado ao índice de obesidade. Então, assim, os problemas de sono são vários. Então, se os pais não têm essa leitura de cuidar desse horário importante, né? São vários impactos, né? A criança vai ficar mais irritada, concentração piora, desenvolvimento escolar, o desenvolvimento emocional, oscilações de humor, né? Então, o sono é importante para tudo isso. Então, é importante que a criança tenha, assim, uma rotina de sono. Né? Como que é essa rotina? Agora, na pandemia, não vamos falar assim, tem que ser a ferro e fogo e tem que ser rígido, né, as coisas, porque a pandemia mexeu com toda a rotina, né? Então, a gente tem que criar uma nova rotina. Mas baseada naquela rotina que a gente tinha antigamente, os pais podem se readequar e começar a pensar que é importante, né? Ir apagando as luzes e criando o ambiente aí para adormecer, né? A tal da história, se for uma prática da família, né? Um chazinho, alguma musiquinha, né? Criando um ambiente para que essa criança possa adormecer, né? Para garantir essas horas de sono aí que é importante também. Sobre a rotina, que tipo de rotina é indicada? Bom, como a gente está falando, né, Wagner, essa rotina ela mudou, né? Ela não tem uma estrutura muito clara agora na pandemia por conta disso, né? Os pais estão trabalhando remotamente, então a gente não sabe os horários, né? Ficaram um pouco bagunçados, né? Mas é importante que a criança tenha rotina, saiba o que vai acontecer mais ou menos durante o dia dela, durante aquela semana e tal, porque a rotina é o que traz segurança para essa criança, né? Essa previsibilidade das coisas que vão acontecer durante a semana, durante o dia, né? Isso traz segurança para a criança. Então, é muito importante que, baseado, igual eu falei, né? Baseado naquela antiga rotina, que os pais consigam criar uma nova rotina semelhante à que já vinha, né, acontecendo para que a criança não sinta tanto essas diferenças. Então, assim, se a criança estuda pela manhã, por exemplo, estudava, né, no período da manhã, fazer com que ela faça essas atividades no período da manhã, né? Não precisa acordar ela às 6 horas, né? Igual eu estava brincando esses dias, não precisa arrancar a criança às 6 horas da manhã da cama, mas que ela consiga ter esse horário, né? O horário do café da manhã, o horário de estudar, o horário de brincar, né? Almoço, né? E aí o horário de sono que você falou também, né? É importante ter assegurado esses momentos, né? Aline, é importante que as crianças elas ajudem assim nas tarefas de casa. Que tarefas e que faixa etárias é indicado? Então, sobre isso, isso também faz parte da rotina da casa, né? De como está estruturado essa rotina, esses hábitos da família, como que a criança está inserida nisso, né? Eu sempre acho legal a gente pensar que a família é um sistema, né? É uma unidade e a criança ela faz parte desse sistema. Então, ela tem que ser inserida nessas tarefas, é claro, né? O bom senso dos pais, de não expor essa criança a um risco, não colocar muitos afazeres para que ela se canse, né? Mas isso tem que estar inserido, porque é importante para ela fazer parte dessa família. Então, inserir ela nessas tarefas, nesses afazeres, faz com que ela tenha esse sentimento de pertencimento àquele espaço, àquela família. Ela ganha novas habilidades, né? De acordo com o que ela for realizando, ela aumenta as habilidades dela, o trabalho em grupo, junto com os pais, com os irmãos, a comunicação, né? Então, é bastante importante, assim.
Não dá para falar, cada um vai fazer isso. Eu acho que assim, igual receitinha, né? Mas os pais observarem o que aquela criança dá conta de fazer, né? Até tem uma tabela montessoriana, depois a gente pode até dar uma olhadinha, que fala sobre isso, né? Crianças menores podem recolher os brinquedos, podem ajudar, né? Dobrar paninhos e tal. Mas a gente pode olhar as nossas crianças e saber o que elas podem fazer. Outro dia mesmo eu estava fazendo pão, por exemplo. A minha bebê tem 1 e 10 meses, né? E eu falei para ela: vem, vamos amassar o pão com a mamãe. Então, assim, ela foi inserida ali, né? Se a gente for ver pela tabela montessoriana, crianças de 2 anos não cozinham ainda, mas porque é importante para ela, né? Tá participando daquele momento da cozinha e tal. Então, os pais podem observar o que essa criança dá conta de fazer. Primeiro, eu, enquanto pai, enquanto mãe, a gente mostra para essa criança como faz, né? Ó, vamos guardar os brinquedos. Então, a mãe vai lá, guarda esse brinquedo para aquela criança observar. Depois, o pai e a mãe faz junto com ela, né? Vamos fazer juntos. E depois observar que ela faça sozinha e vá tendo independência para fazer. Mas é muito, muito bacana isso. É muito importante inserir nos afazeres da casa. Lembrando que a gente não pode ter distinção, né? Porque entre meninos e meninas. A gente já vive num mundo muito sexista e machista. Então, meninos e meninas participam da casa de igual maneira, assim como pai e mãe. E aí entra aquilo que a gente pode falar dos acordos, né? Tem uma especialista em maternidade argentina, Laura Gutman, ela fala sobre os acordos, né? Que a gente pode fazer também com as crianças para participar dessas rotinas domésticas e da educação como um todo, né? Fazer acordos para ter um intermediário entre o que o pai quer e o que a criança também quer, né? Conseguir trabalhar um pouco isso para que não haja brigas, problemas, conflitos demais com relação a isso nessas horas, né? Porque a criança, a mãe quer que faça uma coisa, a criança não vai querer, né? Enfim, então isso tem que ser acordado, estruturado diariamente, conversado, né? Sempre que possível. Uma mensagem que você gostaria de deixar assim, para os pais que estão com as crianças em casa, nesse período de quarentena? Isso que a gente estava conversando no começo, eu acho que é muito importante isso dos pais se avaliarem, né? A gente tem que se acolher também. As coisas estão muito diferentes, então não dá para imaginar que eu vá trabalhar com as crianças nesse momento dentro de casa de uma forma muito rígida, né? A gente tem que fazer o que é possível, fazer o que dá. Essa coisa das aulas online também, né? Eu já vi mães muito preocupadas, falando que não dão conta dessas coisas. Ah, meu filho tem aula online, o outro também tem e tal, né? Desenvolver um monte de atividade que a escola manda. Gente, os pais não são professores, né? A escola, a casa não é a escola, é um ambiente diferente, né? Então, para que a gente consiga ter um pouco mais de calma e de paciência, né? De que isso tudo vai passar e que as crianças precisam entender um pouco junto com os pais esse momento sem terrorismo, né? A gente precisa conversar muito com elas, mas sem expor tudo isso das mortes, dessa coisa terrível, né? Que a gente sente e que está acontecendo, mas na linguagem delas, conversar bastante, ter um pouco mais de momento junto entre família, é importante. Tem um outro livro, que eu estou sem ele agora aqui, mas se chama Bessame Mucho, de um pediatra que também é um pouco polêmico, mas ele fala assim, pais precisam ser pais, não precisam ser super organizados, super criativos, super professores, eles precisam dar afeto para essa criança, dar abraço, dar aconchego,
né? Então, a gente reconhecendo aquilo que a gente quer e aquilo que eles também necessitam, escutando, tendo um pouco de conversa, não é aquela conversa com um olho no celular, um olho na criança, né? Porque a gente hoje está enterrado nessa questão, né, dos celulares e da internet, enfim. Então, a gente tem que parar para poder ter essas conversas também e ter esses momentos de qualidade um pouco mais com os nossos filhos, se organizar, se adaptar, acomodar e dentro das responsabilidades, dentro das possibilidades que existem naquela família. Cada família tem um jeito de funcionar, não olhe para o vizinho, né? Cada criança também tem um jeito de funcionar, então não dá para a gente se cobrar tanto nesse sentido. Algumas coisas funcionam para uma família, outras não. Então, o que eu queria deixar é isso, assim, a gente ter um pouco de calma, de paciência, de esperança aí que essas coisas vão passar e vai sobrar muita coisa interessante. Aproveitar essas oportunidades dessa junção familiar e dessa união familiar para resgatar algumas coisas, para sedimentar isso mais para frente, né? Para valorizar isso. Então é uma realidade diferente para todos nós, né? E as pessoas que estão nos ouvindo pelo YouTube, que estão assistindo esse vídeo, e é uma realidade que nós temos que trabalhar, né? Então, acho que é muito importante, como você colocou, a questão do diálogo, a questão de conversar com as crianças, de entender que cada criança também tem o seu tempo. Então, acho que você colocou muito bem ali que tem uma idade, mas cada criança tem um período próprio de desenvolvimento e é importante os pais auxiliar a criança nesse processo de desenvolvimento, mas também respeitar esse processo dela. Então, em nome aqui do Instituto Hoffmann, gostaria de agradecer muito pela sua entrevista. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Valeu.